Agora é hora da gente também se preocupar com as nossas crianças. Então vamos lá. Porque se você vai cuidar da sua silhueta, cuida dos seus filhos também, não é verdade? Com certeza. Um beijo aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Cláudia. É sempre muito bom a gente falar sobre alimentação e a gente vai aprender agora a montar todo um esquema. Eu tô sem a fichinha da nossa convidada, que é nutricionista, mas eu quero passar um pouquinho da história dela também, porque é alguém que tem bastante experiência. Obrigada. É a Fátima Michelin. Ela é formada pela Universidade de Guarulhos, ela é consultora e assessora do Grupo NK e ela tá lá no site do gruponk.com.br, tá? Isso. Então, vamos aprender aqui, né? Certo. Então, eu trouxe as opções, né, para montar uma lancheira saudável e para poder orientar as mães, que isso é uma grande dúvida da maioria das mães, do que colocar na lancheira na hora de mandar as crianças para a escola, né? E essa questão da falta de tempo da maioria, né, das pessoas faz com que as mães escolham alimentos não saudáveis. Então, põe refrigerante, que é mais rápido, coloca salgadinhos, né, que tem muito sódio, que aumenta a pressão, que tem corantes e que pode causar alergia nas crianças. Então, eu trouxe algumas opções que são simples e fáceis de serem feitas, para que essas crianças possam consumir um alimento mais saudável. Além de que é na infância que você ensina a criança a comer corretamente. Até quantos anos você acha que a gente consegue fazer um trabalho mais de educação mesmo? Olha, até 5, 6 anos você consegue fazer um bom trabalho, começando lá, né? Desde bebezinho, da amamentação, em 6 meses, tempo correto, introduzindo os alimentos devagar, supervisionado pelo médico pediatra, pelo nutricionista, porque às vezes as mães adiantam alguma coisa, né? Então, dá um leite de vaca para um bebê que causa alergia, inclusive alergias respiratórias. Então, se você faz um processo de introdução de alimentos com tranquilidade, respeitando a idade da criança, né? Com certeza ele vai ser um adulto saudável. Porque Legal. a saúde, ela começa a ser estruturada lá na infância, né? E hoje a gente vê que por conta dessa forma de comer que as pessoas têm, de comer comida muito rápida, essas, né, fast foods e salgadinhos, a gente já tem crianças com problemas de saúde de adulto, colesterol alto, obesidade, né, pressão alta, então precisa cuidar. Aí ela fez essa mesa aqui tentadora nessa hora do dia, né? Mas a gente vai aprender então com a Fátima o que é que a gente deve colocar na lancheira das crianças. Então, assim, as crianças elas necessitam de proteína e de cálcio, porque está em formação ainda do corpo, então ossos e dentes precisam ser desenvolvidos, então sempre a gente tem que ter uma fonte de proteína. Aqui no caso a gente trouxe um queijo branco, um peito de peru. Precisa de vitaminas de todos os tipos, né? Porque as vitaminas protegem o organismo e também ajudam alguns nutrientes a entrarem no organismo. A gente chama de carrear, né? Então, as vitaminas e minerais ajudam a transportar outros nutrientes para dentro do corpo. Então, sempre tem que ter alguma fruta, verduras e legumes dentro desses lanchinhos, né? Aqui a gente trouxe um tomatinho sweet grape, porque às vezes a criança fala assim, eu não gosto muito de fruta. Eu ouço isso muito no consultório. Às vezes, né? A mãe fala assim, minha criança não come nenhuma fruta. E esse tomate, ele é bem docinho. Então, pode ser colocado na lancheira, inclusive para crianças que têm problema de obesidade, porque 10 tomatinhos desses tem 30 calorias. É bem pouquinho, É bem né? pouquinho. Olha aí, e ele é fica super boa. docinho, ele não precisa ser comido com tempero, nada, do jeito que tá aí. Então, dá para misturar, por exemplo, uma uvinha com o tomatinho. Legal, delícia. Não é? Ó, muito bom mesmo. Então, quando a gente vai montar uma lancheira, começa a dúvida de qual lancheira comprar. Muitas mães ficam me perguntando isso. O melhor é a gente ter uma lancheira térmica, mas quando eu não tenho uma opção de lancheira térmica, existem esses gelinhos aqui, que eles são artificiais. Então você coloca no congelador e vira uma pedrinha de gelo. E você coloca junto na lancheira para deixar tudo geladinho. Para deixar geladinho, para conservar mais. Porque... E esse gelinho vende nessas lojas de R$1,99, viu? Não é difícil baratinho. de achar, não. Olha que legal. Super baratinho. Boa dica. Se a criança for muito pequenininha, né, assim, crianças abaixo de 3 aninhos, não é muito adequado levar esse, porque elas colocam na boca. Aí tem umas plaquinhas de gel, que elas são maiores, que dá para encaixar na lancheira e conserva bastante tempo, né? É geladinho. Bom, então a gente vai precisar da proteína, Isso. das frutas, das fibras, Isso. né? E aqui
os vegetais, que aí já vai ensinando a criança a consumir mais salada, porque alguns falam assim, eu só como alface e tomate. Não sei se você já ouviu isso muitas vezes, né? E aí no lanche, como o lanche é uma coisa que a maioria das crianças gostam, é bacana a gente sempre colocar algum outro vegetal. Então rúcula combina super bem com tomate e com o queijinho né? branco, né? Uma cenourinha ralada também, é bem gostoso. Para facilitar, que às vezes as mães falam assim, nossa, mas eu tenho que lavar, não tenho tempo. Hoje a gente já tem uma série delas todas higienizadas. Já Então vem também você pode prontinha. chegar, na hora que você tem tempo, já deixa tudo higienizado nos potinhos, depois na hora de montar tá mais Isso. fácil, né? Sim, você faz isso, dura 3, 4 dias. Se você lava e seca, tem aquelas centrifugazinhas, dá para secar. Na geladeira, guardado num saquinho de alimento, dura de 3 a 4 dias. Legal, Então boa dá para ir dica. a semana inteira. Aqui eu tô vendo que você tá usando pãezinhos variados, né? Tem o pão Isso. integral e tem também aquela bisnaguinha que as crianças gostam, né? Isso. Tudo Então, bem? Tudo bem. Essa bisnaguinha, assim, é evidente que ela é de farinha refinada, ela não é integral. Para melhorar, acrescenta então uma cenourinha, uma rúcula, porque vai melhorar a questão de absorção, ela vai se tornar mais lenta. Quando você tem um pão muito refinado, ele absorve muito rápido. Então a tendência é subir, né, o açúcar do sangue. Mas se você acrescenta vegetais e tomate dentro desse lanche, você melhora e você enriquece, Tá. né, com vitaminas e minerais. E aí tem diversos pães. Eu acho que é interessante a mãe trocar os tipos de pães durante a semana. E para durar mais também, esse pão você pode guardar na geladeira. Aumenta a durabilidade. Aliás, nesse calor, do eu guardo pão. sempre o meu na geladeira, porque ele não dura mais, né? Fica fora da Exatamente. geladeira, rapidinho ele mofa e a gente perde o pão todo. Às vezes Isso. perde o pacote inteirinho, Exato. rapidinho. E se não consumir, pode até congelar, Cláudia. Você Fica pega, bom? fica bom. Mas aí pra descongelar tem que ser na torradeira, né? Não, você põe em temperatura, você passa do freezer para a geladeira e descongela dentro da geladeira, em temperatura de geladeira. Legal, Né? boa dica. Então Tá tá. bom? Agora aqui eu tô vendo que tem uns embaladinhos, que são os Isso, práticos, né? exato. Agora esses práticos são diferentes daqueles práticos do salgadinho, Sim. né? Dos petiscos. Exatamente. Então, como é que a gente faz para escolher produtos que já vem pronto, né? Porque às vezes a mãe fala assim, eu não tenho tempo de montar o lanchinho, apesar de que eu vou dizer como que pode fazer isso de forma mais rápida. Mas numa emergência, não tive tempo, qual que eu escolho? Então, aqui a gente tem esses mini cookies, né? Que são bolachinhas com aveia, ele é orgânico, tem banana, tem cacau. Então, tem outras frutas misturadas nessa massa. Então, contém fibras e melhora muito a saúde, além de ser orgânico, né? Então, tem essas torradinhas, de preferência pelas coisas assadas, nunca fritos, né? Barrinha de cereal é uma boa opção, porque tem crianças às vezes que precisa controlar peso, você tem ali, tem com 7 grãos e vários outros. E aí vem todas as bebidas, que são as bebidas que as crianças mais gostam. Eu, particularmente, digo que a mãe precisa ter um determinado cuidado. Se for orgânico, melhor, né? Escolher um orgânico. Água de coco também é uma ótima opção, né? Porque não tem corante, não tem conservante. Usar iogurtes sempre com algum cereal misturado, uma aveia, né? Tem alguns outros tipos de cereais que estão misturados e é bacana, né? Usar chocolatados, que a maioria deles... Agora, a questão que eu tô vendo que tem uma garrafinha, né? Como se fosse a gente colocar um suco feito ali na hora. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa história de fazer o suquinho, porque ele não fica gostoso depois de 2 horas de feito. O suco fica gostoso quando é fresquinho, Quando né? é fresquinho, com certeza ele é melhor. Mas tem algumas frutas que elas permanecem um pouco mais estáveis do que, por exemplo, um suco de laranja, um suco de abacaxi. Por exemplo, que suquinho que fica gostoso depois de um tempo? Um suco de goiaba, um suco de caju, um suco de maracujá, eles ficam mais estáveis. O que faz um suco deteriorar rápido, de ficar com aquele gostinho amargo? É luz e calor. Né? Então, quando você usa uma garrafa térmica e você veda bem, então não tem entrada de oxigênio, então diminui o ritmo de quebra da vitamina C, diminui o calor porque você já coloca ele geladinho, então já conserva ali frio, né? E também não fica com luz, porque ela não é transparente. Tá. Então, bem vedado, sem luz e sem calor, ele tem uma durabilidade maior do que se você colocasse Agora, para as mães outro. que preferem o suquinho pronto, tem algum problema? É muita diferença? É muita diferença com relação... Oh, que dó!
com relação ao suco natural, é muita diferença. O que eu recomendo? Que você olhe que não tenha tantos aditivos conservantes, tem que ter a redução disso, né? Se for orgânico, com certeza ele é melhor. Água de coco ainda é melhor do que usar um suquinho, de repente um leite fermentado, né? Dá para ir. Chazinhos também, tem alguns chazinhos com frutas. Né? Também é uma opção. Assim, é uma opção. Ok. E aí, olha, a Fátima vai ensinar a gente a fazer um lanche de forma muito rapidinha, que ela falou que é papum aqui para você ficar de olho. Vamos acompanhar, então. Então, assim, a criança pode ajudar até a fazer esse lanche. Então, ela vai escolhendo o tipo de frios que ela quer. Aqui a gente tem um peito de peru, pode ir colocando assim, né? A fatiazinha, contrário, para ficar melhor. E aí você põe o queijinho em cima. Quando você coloca esse tomatinho, é aquele tomatinho sweet grape, ele é levemente adocicado. Então, o que que faz? Dá um saborzinho de ketchup. Tá? Pode jogar um oréganozinho aqui também, porque melhora o sabor. É gostoso. E coloca cenourinha. Escolhe. Ai, que fome, gente! Olha que delícia! Uma rúculazinha, vai escolhendo. Esse alface é melhor, o alface americano, porque ele é crocante. Então, ele no meio do lanche, ele não fica murcho, tá? Fica bacana. Aí é só colocar. Se a criança for muito pequenininha, corta em triângulo para poder ficar desse tamanhinho aqui, porque, né, a criança menorzinha tem a mão pequenininha, não consegue... E olha, uma coisa que eu particularmente gosto é que a Fátima fez aqui, não colocar o queijo direto em contato com o pão, porque ele acaba encharcando o pão e isso depois pra comer é desagradável. Então, coloca primeiro o peito de peru bem sequinho, né? E aí depois também finalizar com alface também pra não encharcar esse pão. Isso mesmo. Que fica muito mais gostoso. Muito obrigada, Fátima Michelin, nutricionista, no site www.gruponk.com.br. Lá no Facebook, Grupo NK Oficial, tá certo? Tá certo. Obrigada. Até a próxima. Sempre bom aprender com você. Você demorou pra vir, volta mais rápido. Tá bom, Tô te esperando.